É uma coisa assustadora, né? Você parar pra pensar que a polícia estava conivente com um crime, né, em andamento. Para além da questão do golpe contra a democracia e tudo mais, para mim é até difícil, né, fazer um comentário sobre isso, porque, cara, se a gente não tem confiança na polícia, e a gente teve nos últimos meses, né, várias questões em relação à PM, né, de vários estados, como aumento da letalidade policial e, enfim, policiais cometendo crimes, muitas vezes, né? Claro que muitos deles têm que ser averiguados e tudo. E tem essa investigação revelando que eles foram coniventes com a tentativa de golpe de Estado e com invasão dos prédios dos três poderes. Eu acho isso gravíssimo, é preocupante. O lado bom é que estão sendo investigados, então quer dizer que as instituições elas estão funcionando, né? Elas estão caminhando, mas eu acho que é um alerta para a sociedade ficar vigilante, porque se quem deveria proteger a gente, né? A linha de frente, que são os policiais, é uma profissão super importante. Alguns deles estão sendo coniventes com criminalidade, é triste. No dia que teve, né, o dia 8 de janeiro, que tiveram as invasões, ficou claro, né, em várias imagens que os policiais estavam ali, entra aí, tá tudo bem. Agora, a investigação avança, né, tem provas, e aí é um passo além dessa questão de só, realmente, a gente viu as imagens, eles estavam lá, acho que a investigação avança, tem indícios mais fortes, tanto é que prenderam aí alguns policiais militares da cúpula da PM que envolvidos nessa determinação. Não, deixa entrar. Inclusive, eles não queriam que a Força Armada participasse, né? Teve um lance assim Então, não também. só não cumpriram com o seu trabalho, como impediram outras forças de agir, né? Como deveria. Agora, sim, quem viu a imagem, quem viu não esquece, estava evidente, né? Estava evidente. O que escandaliza é que eles são ou muito ousados, contavam que não ia acontecer nada, contavam que o ex-presidente Bolsonaro ia se manter de alguma forma no poder, ou eles são muito incompetentes e burros, porque deixaram rastro para todo lado, né? Em todos os escândalos que estão correndo agora. Aí tem rastro e tem prova a dar com pau. Então, assim, o que impressiona é isso, um monte de prova, e impressiona também o fato dessa gente estar ainda no comando das forças policiais, e no Exército não é diferente também. Então a gente precisa discutir em algum momento, e acho que esse é o momento, as forças policiais nesse país. E quando eu falo de forças policiais, eu falo de militares em particular. Eu acho que está na hora da gente discutir se é o caso da gente ter força policial militar, que é um fenômeno, é uma jabuticaba brasileira, né? Porque isso não existe no mundo todo. Como regra, as polícias pelo mundo são civis. São civis. Isso é garantia de que vai ser mais eficiente, menos violenta? Talvez não seja, mas o histórico da nossa polícia militar é de violência, porque ela nasceu a partir do golpe militar. Eles foram forjados na ditadura militar. Então não adianta dizer, e não estamos falando aqui que é esse PM, todo mundo tem um PM na família ou conhece alguém, não é isso. Não estamos falando individualmente do tio policial, do pai que foi policial. Tem famílias inteiras, né, que tem uma história na polícia militar, histórias bonitas até. Mas a corporação militar, polícia militar, é violenta por definição. Por definição. Nós tivemos um caso nas últimas horas aí de uma líder quilombola que foi assassinada na região metropolitana de Salvador. É mais uma, né? O filho dela já tinha sido assassinado há 6 anos. Ela estava sendo ameaçada já. Isso. E aí, o próprio governador da Bahia disse que tinha policiais lá, mas era protocolar. Ele mesmo disse, era para cumprir, mas não dá para garantir. E aí, o governador da Bahia, o presidente Lula, o que consta, ligou para ele, né? Porque é um governo petista. A líder quilombola Bernadette Pacífico, 72 anos. Isso. E aí o governador da Bahia falou, não, pode deixar, a polícia vai chegar nesses criminosos e não vai matar, vai prender. Quando o governador tem que chegar ao ponto de dizer assim, não, eu garanto que dessa vez, ele não falou dessa vez, mas é quase isso, dessa vez a PM não vai matar. Né? Porque foi o que você falou, Débora. A gente tem visto um fenômeno que está se alastrando pelo país. Então, em São Paulo, o governador de São Paulo defendeu com unhas e dentes, agora nem tanto, as 16 mortes que aconteceram no Guarujá.
como reação ao assassinato lamentável, terrível de um policial. Agora nem tanto porque teve uma repercussão absurda, aí as imagens desapareceram, não sei o quê. Aí também, assim, tiveram várias, né, cagadas, para falar o português. Inclusive envolvendo a Secretaria da Educação, que não são cagadas. Né? O problema é assim, eventualmente acontece um excesso e tal, muito eventualmente, inclusive, mais do que o desejável, pode ser, mas como regra, a Polícia Militar vai para resolver. Ela vai para resolver. E não é nos Jardins. Não é nos Jardins, é na periferia. Na periferia é o seguinte, a PM chegou lá para resolver. Entendeu? Mas não é para resolver um crime. Não, é já com a condenação pronta, na mão. Para resolver, que eu falei, é o seguinte, para encontrar o culpado, mesmo que ele não haja. Mesmo que não se encontre o culpado e já sabe o perfil que é. É preto, é pobre, entendeu? É isso mesmo. Não, e foi uma reação à morte do policial militar, que é muito lamentável, óbvio, isso nem está em discussão, mas é assim, ele morreu? Beleza, vamos fazer uma operação e aí vai ser o que a gente quiser. Isso leva a gente a ter que romper um ciclo de problemas, né? Porque, claro, a gente tem no Brasil facções criminosas, gente fortemente amarrada em vários estados, isso precisa ser desmantelado e isso requer... Não é só força bruta, precisa de inteligência policial, investimento de inteligência, que é uma coisa que não acontece na maioria dos estados brasileiros. Eu sou de Pernambuco, agora houve uma mudança de gestão, então, e a nova governadora anunciou um novo plano, eu espero que as coisas mudem, mas durante muitos anos não havia investimento em inteligência policial. Então você coloca um policial muitas vezes mal preparado, sem treinamento, sem equipamento, para lutar uma guerra, e aí esse cara vai para matar e para morrer. Então a gente tem um problema que é sistêmico, e aí você cria esses incentivos perversos para que os policiais acabem cometendo crimes muitas vezes, né? Porque se ele chega lá para fazer uma execução, ele não tá cumprindo a lei, né? Que a lei, ele tem que só, né? Caso haver só uma morte, caso ele esteja sendo ameaçado, né? Na sua integridade física. Então eu acho que é uma oportunidade, apesar de todas essas tragédias, a gente discutir o que a gente quer de segurança pública para esse país, porque não dá para ficar desse jeito. Não, e aí você falou da Bernadette, que é a líder quilombola, que eu até, enfim, queria trazer esse assunto também, que ela estava sendo ameaçada, ela já tinha como que chama? Proteção a vítima... Quando ela é ameaçada, ela tem uma proteção policial, mas o policial ia lá uma vez por semana. E ela estava sendo ameaçada possivelmente, estão investigando, por especulação imobiliária. Então, assim, olha a fragilidade, a vulnerabilidade que se encontra uma pessoa dessa, isso está sendo investigado aí, mas diante de algum setor, que é um setor gigantesco. Conglomerado, né? E assim, aqui você vai ficar. Foram 12 tiros. Tchau, entendeu? 12 tiros. Uma coisa assim, trancaram os netos dela num quarto, ela estava com os netos, trancaram no quarto e deram 12, sei lá, tiros nela, assim, um negócio, uma execução bizarra. Mas voltando aqui do que a gente estava falando, Da polícia, da cúpula da polícia de Brasília. Da cúpula da polícia de Brasília, né, que autorizou tal. Mas aí você defende o fim da PM, é isso? Eu tenho minha opinião, posso dizer aqui qual é, mas eu gostaria de ver essa discussão. Eu acho que essa discussão tem que ser colocada. Por que a gente tem que ter duas polícias? Aliás, duas estaduais, né? Você tem a federal, e aí você tem a Polícia Rodoviária Federal também, que no último governo se arvorou a buscar criminoso. Mas e aí quem quer fazer patrulhamento na rua, essas coisas? A gente vive com essa lógica de que a Polícia Civil investiga e a Polícia Militar é ostensiva. Não precisa ser assim. Isso não nasceu, não veio nas tábuas, né, nos 10 mandamentos, escrito que tem que ter polícia civil. Não, você tem que ter uma formação civil. A polícia tem que ser civil, não tem que ser militar. Não existe. É isso. Ela surgiu da ditadura militar. Isso é histórico, isso é dado da realidade. E não há necessidade de você ter duas corporações que não se entendem, no mais das vezes. Não a civil e a militar. A civil não... Aí todo secretário de segurança que chega, não, há uma harmonia incrível. Nossa, uma harmonia fantástica. Só que não há uma rivalidade clara na rua de quem faz o quê, de quem pode fazer o quê. Você tem ainda a Guarda Metropolitana também, né? Não, aliás, tem uma disputa que quando chega o secretário de Segurança Pública é ruim quando é um militar, né? Porque a Polícia Civil não gosta. Assim, no caso aqui de São Paulo e há uma diferença,
porque as origens são diferentes, então o dinheiro recebido pelo policial militar de alta patente é muito maior do que o policial civil de alta patente. Então, um delegado de primeira classe, que é a última instância, ganha muito menos que o comandante geral. Então, só aí você já tem uma bola dividida. Não há necessidade. Eu não estou dizendo que a solução dos problemas está em entregar a segurança para a Polícia Civil, mas que, de fato, a existência da Polícia Militar não se justifica. Não há, qual é a justificativa? Me dê uma justificativa para termos 3 polícias, na verdade, né? Porque a Guarda Metropolitana também, na origem tem dela... mais essa. A Guarda Metropolitana, né, que é da Prefeitura, ela não é feita para fazer policiamento. No escopo da criação dela, lá, né, no corpo lá da lei que criou a Guarda Metropolitana, está previsto que ela vai cuidar dos chamados próprios municipais. Então, é parque... Patrimônio, né? Patrimônio municipal. Então, assim, vai cuidar das estruturas municipais. Só que aí, com a alegação de que não... A violência está demais, nossa, qualquer força policial é bem-vinda, vamos armar todo mundo, né? Porque muitas vezes a Guarda Municipal também está na Cracolândia, por exemplo. Não, e tá mesmo. E há denúncias de que eles estão extorquindo pessoas lá. Tem mais essa. Aliás, o Lucas Josino, né, que fez uma reportagem, trouxe na exatamente. Band, uma reportagem então, importante. Ele mostrou, para quem quiser ver, que a Guarda Municipal, ou integrantes da Guarda Municipal, e não eram integrantes ralé, não, era o pessoal lá de cima, estava extorquindo comerciante e morador para garantir que os dependentes e os traficantes não iam se aproximar das áreas que pagavam o pedágio. Você me paga e a sua loja vai ficar intacta. Então, assim, muita polícia não é garantia de segurança. Senão a gente seria o país mais seguro do planeta Terra. Não é, definitivamente não é. Então, assim, eu acho que eu não vejo motivo. Por que o Brasil tem que ser diferente do mundo? Por quê? Por que a gente tem que ser diferente? Que tem que ter polícia militar? A troco do quê? Quem disse isso? Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. Eu queria ver essa discussão, mas ela não vai acontecer nunca. Acho que não. Mas, assim, até porque quando a gente vê uma situação como essa, né, que a gente está vendo aí, da operação contra essa cúpula, os militares, cúpula ali da Polícia Militar, de qualquer forma, todos os pontos começam a se encaixar de uma outra questão que é muito maior, que é a realização do golpe. E ele tem vários meandros, né? Sim. Esse planejamento meio atrapalhado. Muito. Sim, parece meio amador, para falar a verdade, mas que é muito grave, né? Que uma coisa não tira a gravidade da outra, assim. Porque, assim, é um show de bizarrices, se for pensar, né?